Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe nesta manhã. Glorificado seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje eu quero convidar a você a se aprofundar comigo no Espírito Santo, aquele que habita em mim, aquele que habita em você. Aquele que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Aquele que se une a Jesus torna-se um só espírito. Quando nós nos unimos a Jesus através do seu Espírito Santo que habita em nós, nós nos tornamos um só espírito. O Espírito de Cristo guiando o nosso espírito. Você já imaginou o Espírito Santo habitando em você 24 horas? Guiando você através do seu espírito? Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele fala com o nosso espírito. Romanos 8. Em nome do Senhor Jesus, ouça esta palavra nesta manhã e seja abençoado. A sua família vai ser abençoada poderosamente. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Compartilhe com os amigos. Tem pessoas que necessitam da palavra de Cristo Jesus para serem tocadas pelo Espírito Santo e o Espírito Santo trazer ao reino, ao qual Jesus irá apresentar ao eterno Deus Yahvé. Lucas capítulo 1, versículo 35 diz que descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo Gabriel falando para Maria que o Espírito Santo ia tocar nela e ela ia gerar um filho, ao qual seria o Filho de Deus, o Santo, aquele que habita dentro de nós. Em João 14, ele fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O homem, quando está no mundo, ele não pode receber o Espírito Santo, porque ele não o vê e ele não o conhece. Mas você vê e você o conhece porque ele habita dentro de você. Ele fala com o seu espírito. O homem que está no mundo, Efésios 2:2, opera um espírito nele, chamado Espírito da Potestade do Ar, que opera nos filhos da desobediência. É por isso que Jesus falou: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O ministério do Espírito Santo, além de ser reconciliação, é o ministério de libertação. Primeiro ele liberta e depois, através de Cristo Jesus, ele nos apresenta o reino. E nós temos o livre-arbítrio de seguir a Cristo ou não. O homem do mundo já está lá. Agora nós, depois que conhecemos a palavra, nós podemos aceitar a Cristo Jesus ou seguir no mundo. Então a escolha é nossa. Quero trazer uma palavra lá em Atos, no capítulo 1. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele caminhou durante 40 dias sobre a terra
e muitos ouviram. E a palavra diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Jesus, durante 40 dias, caminhou sobre a terra. E ele recebeu revelações do Espírito Santo. Ele recebeu a palavra do Espírito Santo. Ele recebeu mandamentos do Espírito Santo, ao qual ele comunicou aos apóstolos. Em Atos, Jesus, depois que subiu aos céus e sentou à direita do Pai, ele recebeu a promessa do Pai, ao qual enviou o seu Espírito à terra, ao qual nós ouvimos através do nosso Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, a palavra diz lá, está escrito: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra a profundeza de Deus. Tudo que você quiser saber do reino, pergunte ao Espírito Santo, e ele buscará nas profundezas de Deus, na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus, na multiforme sabedoria de Deus, e revelará para você aquilo que no Antigo Testamento era escondido, ao qual não era revelado, hoje é revelado pelo Espírito Santo. Só cabe a você buscar a sua palavra. No nome do Senhor Jesus, eu quero que você receba esta palavra no dia de hoje. Em João 14, 26, Jesus falou assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto eu vos tenho dito. Leia as Sagradas Escrituras e o Espírito Santo trará à sua memória a palavra, a rema. Você se alimenta da palavra do Pai e o Espírito Santo traz a rema para você, a revelação da sua palavra. Em João 16, versículo 7, ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviá-lo-ei a vós. Hoje, o Espírito Santo habita sobre a terra. É ele que é o dirigente da Igreja de Cristo na terra. É ele que nos guia, é ele que nos dirige. É ele que nos mostra os caminhos, é ele que nos mostra aonde estão as pedras de tropeço, para ao qual nós não tropeçaremos. É ele que nos dá um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento, inteligência espiritual, a mente de Cristo habitando dentro de nós, através do Espírito Santo. Em João 16, versículo 13, ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, por que Espírito da verdade? Porque ele só fala a verdade, nele não há mentira. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e ele vos anunciará. Tudo que o Eterno fala, o Espírito Santo transmite para nós. Nunca se esqueça, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, você é participante do reino, você é filho de Deus, você tem as mesmas prerrogativas ao qual Jesus
conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, e temos um Espírito ao qual Ele nos sela. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Sabe como Jesus, o Eterno, só dele nos olhar, Ele sabe que nós somos seu filho, porque nós temos a marca de Cristo em nós. O homem do mundo não tem. Assim são os demônios, os espíritos imundos. Quando eles olham para nós, eles não veem a nós, eles veem o Espírito da glória de Deus resplandecendo em nós, o Divino Espírito Santo. Eles não conseguem nos olhar, porque a nossa luz resplandece sobre as trevas. Não é assim o homem que está no mundo. O demônio olha e conhece, mas nós fazemos a diferença, porque nós somos filhos de Deus, embaixador de Cristo Jesus na terra. Em o nome de Jesus, receba esta palavra nesta manhã. Fale comigo assim: eu quero ser possuído, tomado pelo Espírito Santo habitando em mim. Que Ele possua o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Que eu seja um com o Espírito Santo, porque Cristo habita em mim. Ele me guia, Ele me dirige em todos os meus caminhos. No nome do Senhor Jesus, nós temos que ter o Espírito Santo nos guiando e nos dirigindo. Ele é o Consolador, Ele é o Paracleto, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai. E Jesus falou: não vos deixarei órfãos. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não vê e não o conhece, mas nós o conhecemos e Ele habita em nós. E a unção, o poder, o mover, a cura está em nossas mãos, porque as nossas mãos é o prolongamento das mãos de Cristo Jesus sobre a terra. Atos 14, versículo 3, nunca esqueça, quando nós falamos de Jesus e do Evangelho da sua graça, Deus libera através do Espírito Santo curas, sinais, prodígios e maravilhas. É só você falar de Jesus e do seu Evangelho da graça, e o Espírito Santo operará poderosamente na sua vida. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para todos sempre, todos digam amém e graças a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe nesta manhã poderosamente, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Seja poderosamente abençoado nesta manhã, em o nome de Jesus. Fale comigo: eu sou possuído pelo Espírito Santo em mim, em o nome de Jesus. Bom dia.